Reviravolta no caso Richard Rios. Será que ele não vai mais para Roma? Fala, aventureiros, tudo bem por aí? Boa tarde, bem-vindos ao canal Diário de Bordo do Verdão. Se gostarem do vídeo, deixa o like. Se não gostarem, pode dar o dislike, tá tudo certo. Beleza? Bora então saber do que se trata essa notícia. A galera lá do canal Mil Graus, crédito aqui já para eles, traz as últimas informações sobre o caso Richard Rios, hein? Parece que ele não vai mais para Roma. Será? Bom, vamos lá conferir que o vídeo está bem interessante. Vamos falar de Richard Rios, o Richard Rios que teve uma reviravolta aí na situação dele, hein? O Richard Rios, como nós trouxemos para vocês aqui em primeira mão, quase em primeira mão, né? Talvez algum outro veículo tenha noticiado antes, mas nós somos um dos primeiros a trazer aqui. O Richard Rios tinha cedido 10% dos seus direitos econômicos para o Palmeiras ter um lucro maior. O Palmeiras tem 70%. O Richard Rios cederia 10%, o Palmeiras ficaria com 80% e colocaria mais grana no bolso, para ter uma margem de lucro maior. O Rios, ele nunca escondeu o desejo dele de jogar na Europa, e a fatia restante aqui, o que acontece? Como que ela continua? 13% do Rios é do Guarani, e o Flamengo tem 6,6%. Essa divisão aí tem sido um dos grandes empecilhos para o Palmeiras conseguir negociar o Richard Rios. Caso o Palmeiras venda o Richard Rios por 30 milhões de euros, que dá aí 193 milhões de reais, o Palmeiras recebe 154 milhões. É uma boa grana. Esse é o cenário que o Palmeiras entende que é o melhor para ele aceitar qualquer proposta pelo Richard Rios. E aí, no início dessa semana, o Palmeiras recusou uma oferta da Roma, de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus, que era por performance. A Roma depois subiu, né? A conversa estagnou, e há uma expectativa agora, teve uma reviravolta na situação do Richard Rios, e os times de Portugal estão se degladiando por Richard Rios, tá? Porto e Benfica, eles vão voltar as suas atenções para conseguir levar o Richard Rios e convencer o Palmeiras com valores melhores. E também o que se diz é até que o Sporting também deve entrar na jogada. Os três grandes de Portugal ali vão brigar pelo Richard Rios. A diretoria do Palmeiras vai continuar tratando com cautela, não tem pressa para tomar nenhuma decisão, já porque está muito resguardado pela multa do Richard Rios, que é 100 milhões de euros, e não tem a necessidade aí de fazer caixa, porque já bateu a sua meta de venda com o Estevão e com o Vitor Reis lá no começo do ano. E se não tiver nenhuma definição até esse fim de semana, o Richard Rios deve jogar contra o Atlético Mineiro no domingo, 5h30 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. E para mim, ele vem sendo o principal jogador do elenco. Aqui, para mim, não tem segredo. Por que melou o negócio com a Roma, né? Primeiro de tudo, deixa eu contextualizar vocês. O que aconteceu? O Paredes, ele saiu. Paredes foi pro Boca Juniors, ele voltou pro Boca Juniors. Inclusive, isso aí é um caso a ser estudado, viu? Os brasileiros poderiam aprender com isso aí, né? Os argentinos sempre voltam pro clube de coração deles mesmos. Tem que dizer que alguém tem paixão pelo clube formador, são os argentinos, hein? Di Maria voltou pro Rosário, Paredes voltou pro Boca. A Roma perdeu o Paredes pro Boca. Então, eles contrataram um eu não vou saber soletrar, tá? É um marroquino, vou falar só o primeiro nome dele. É Nil El Ainaoui. Eu acho que é isso aqui, tá, gente? Depois a gente coloca certinho aqui para vocês. Mas acho que é Nil El Ainaoui, é um marroquino. A Roma pagou 23 milhões. Ele que é jogador do Lens. Ele é um bom meio-campista, tá? Ele tem 24 anos. O Fabrício Romano já noticiou. Melou por causa disso. Deu aquela segurada. Não impede que a Roma chegue e fale, ó, vem Richard Rios. Mas dificilmente eles chegarem e pagar outra quantia. E não fazia muito sentido até a Roma levar o Richard Rios, porque o Paredes marca e joga, como bem disse o competentíssimo Gustavo Soler. Ele fez uma análise muito bacana sobre isso. O Paredes marca e joga, o Richard Rios só joga. O Richard Rios, para jogar, ele marca, ele até marca, mas ele tem uma certa dificuldade. Então, o Nil El Ainaoui, ele foi orientado aí a fechar com a Roma, já está fechado 23 milhões de euros, e agora ficou mais distante o Richard Rios da Roma. Nada impede que ele feche com a Roma, mas agora a coisa está mais diluída, e Richard Rios deve sim sair, a chance é grande, mas agora os times de Portugal estão vindo forte. Fala um pouco aí, eu falei não. É uma pena que a janela vai demorar ainda para fechar, né? A gente poderia vencer pelo tempo, né? No famoso salvo pelo gongo, não dá tempo de negociar, ele fica aí, mas infelizmente vai acabar saindo, né? Para Roma hoje
parece mesmo difícil. Palmeiras já tinha recusado a proposta e tudo mais, e agora vem os times portugueses, e ele chamou atenção, né, direto dos caras jogando lá contra o Porto no Mundial, foi um jogo que ele foi muito bem, e, mano, é o que a gente tem falado já há alguns dias. Se o Palmeiras trabalha basicamente com a negociação quase que certa, né? Teve o lance dele abrir mão do percentual, então, tipo assim, é basicamente certo que ele vai sair. Pra mim já devia chegar outro cara, que igual eu falei, se no milagre der ruim ali e não conseguir negociar ele, passar o tempo, você fica pelo menos com 2 volantes, o cara já vai estar adaptado aí quando ele sair. Pra mim já deveria estar já pensando, já devia estar chegando hoje, já devia estar basicamente anunciando. A gente já falou de alguns nomes, né, verdade, tá tendo sondagens, mas pra mim não tem que ficar esperando o Richard Rios sair pra chegar não. Pra mim o cara já podia estar lá na academia já fazendo exame, já podia já estar sendo apresentado, porque também a gente joga com o Galo. Aí, pode acontecer da gente chegar amanhã, tipo, durante o dia até a notícia, ó, Richard Rios vendido, ele jogar contra o Galo e ir embora. E aí no próximo jogo já não tem alguém, né? Tipo, tudo bem, tem no elenco ali, mas não tem o cara que vem ali na reposição. Então, a minha preocupação mais é quem vem, porque ele sair é eminente, né? Mas, cara, eu entendo o que você falou, e se der, segura, né? Até no tom de brincadeira. Mas eu penso que quando chega nesse limite, assim, quando chega nessa situação, a ponto do clube ficar muito perto de levar, você tem que vender, velho. Porque você não sabe o quão insatisfeito ou não o cara vai ficar, né? Porque às vezes você chega tão perto, e o próprio Richard Rios, ele tinha, e o staff dele tinha um acordo com o Palmeiras, tem um acordo com o Palmeiras, de caso chegue uma proposta boa ali dentro do limite para todos, ele seja negociado. Eu creio que se ele não sair agora, ou estourando no fim do ano, talvez, mas bem talvez, ele faça esse segundo semestre ali já no limite para ser vendido pelo Palmeiras, mas eu acho que você corre um perigo muito grande se você não negocia esse cara. Porque ele tá tão hypado, né? Vocês sabem que o futebol é momento, vocês também entendem, você imagina para o jogador, se pra gente, nós temos a consciência de que o futebol é momento, de que o cara não pode deixar o bonde passar, né? Aproveitando que agora ele tá bem fisicamente, ele tá bem visto, né? Por todos, fez um bom mundial. Futebol é muito momento. O cara quer pegar essa barca, o cara quer pegar esse bonde. Pro Palmeiras também pode ser bom, perde um jogadoraço agora. Eu que já critiquei ele muito, tá? Mas não tenho ego nenhum de assumir aqui que o cara é o melhor jogador do Palmeiras hoje. E você perde um jogadoraço, mas você tem que aproveitar, cara. Você tem que colocar essa grana no bolso, porque no fim, às vezes custa ainda mais caro você não vender e ter um jogador insatisfeito no elenco aí, querendo Europa, né? Às vezes o cara é rompa. Oi, pode falar. Ele vai chegar jogando, né? Porque ele tá no meio da temporada, os caras lá vão estar voltando ainda. Ele provavelmente, o time que ele for, o cara que é da posição dele ali já vai dizer adeus, porque com certeza ele já vai chegar jogando. Exatamente. Então, corre o risco. O cara erra um passe de 3 metros, saca? Ah lá, ó. Não dá, aí já vai começar. Não tá querendo jogar. O cara quer ir pra Europa. Devia ter vendido. Aí vai ficar esse tipo de discurso. Não acredito que o Richard Rios faça isso, né? Mas às vezes pode rolar um desânimo natural da parte do cara. Então eu penso que quando chega nessa situação aqui, bicho, é melhor vender. Pra ficar bom pra todo mundo, né? Bom, vocês conferiram aí, né? Será que ele não vai mais? Eu acho que ele vai acabar indo mesmo, porque ele já demonstrou interesse, né? Vamos ver se a Roma vai fazer uma nova proposta. Mas tem outros times da Europa interessados no Richard Rios. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe seu like, por favor. Se não curtiram, pode dar o dislike, tá tudo certo. Valeu? Muito obrigado, fique com Deus, seja justo, honesto, não minta pra ninguém. Avante palestra, a gente se vê.